Olá pessoal, no vídeo de hoje eu falo sobre o último grande duelo entre Marte e Netuno que rola entre os dias 7 e 17 de março, portanto já tá rolando. Juntos e tretando um com o outro, eles são sinônimo de confusão, de engano e de mentira, pois se a astrologia tá aqui para nos ajudar, que assim seja. Quem sabe entendendo melhor como esses caras funcionam no tatame, quem sabe a gente consegue driblar os problemas que certamente rolarão daqui para a semana que vem. Pois bem, sejam todos muito bem-vindos. Para quem caiu de paraquedas, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal tocando o sininho para você receber as notificações, além de acompanhar toda a produção de conteúdo no Instagram da astróloga, @aastróloga, simples assim, e também no site oficial www.astrologa.com.br. Pois bem, a gente tem aí, pelos próximos dias, já tá rolando uma treta que já aconteceu em outros dois momentos. Nós estamos no terceiro ato deste desencontro de titãs. Quais são os efeitos possíveis, antes de mais nada? Com Marte em Gêmeos, o planeta da guerra, no signo da palavra, a gente está falando de guerra de narrativas, ok? Por isso é sinônimo, sim, de fofoca, de diálogos propositalmente distorcidos, discussões e de fake news. Atenção com Netuno em Peixes, que é o deus dos mares e da inconsciência, sugere pra gente uma ação equivocada. Marte em tensão com Netuno sugere, portanto, também ilusão, fraude, intolerância, sejam intolerâncias ideológica, política ou religiosa, portanto, alguns lugares do mundo que estão vivendo essa situação. Isso pode ficar mais intenso, e também xenofobia, ok? Além de questões ligadas às águas de Netuno, né? Netuno está em Peixes, portanto a gente está falando das águas como símbolo e como algo concreto. A gente está falando de chuvas, enchentes de rios e de mares, e a gente está falando da toxicidade dessa relação que pode se traduzir em envenenamento, seja o envenenamento físico ou o envenenamento psíquico, né? A gente viveu tanto isso aí uns tempos atrás, pois ainda está no meio de nós. Como eu escrevo no texto, ou seja, dinâmicas tóxicas vão rolar, já estão rolando daqui até a semana que vem. O que, se a gente encarar de uma maneira positiva, pelo menos é uma oportunidade da gente perceber alguns aspectos sombrios e distorcidos nas relações, sejam nas relações entre pais e filhos, relacionamentos amorosos, relações institucionais, nacionais e por aí vai. Bora recapitular o que aconteceu no primeiro ato, no segundo ato e o que pode rolar agora no terceiro ato? Pois bem, vejam só. Marte em Gêmeos já fez tensão com Netuno em Peixes em outras ocasiões. O primeiro ato desse drama aconteceu entre aproximadamente os dias 8 e 16 de outubro de 2022. O que estava acontecendo mais ou menos naquela época? As eleições aqui no Brasil, né? O primeiro turno. Portanto, e justamente naquela época, a gente se lembra muito bem, vivemos sim intolerância ideológica, política e religiosa, né? Tivemos aquelas tensões e programas inúteis de debates na TV, inclusive figuras religiosas se passando por figuras religiosas, né? E invadindo o horário nobre num momento importante para a gente estar debatendo coisas fundamentais sobre o Brasil, né? O que mais que a gente teve nessa época? Intensa guerra de fake news, intensa, mais intenso impossível. Quem viveu esse momento se lembra com muita facilidade sobre o desgaste que era em todos os níveis, né? Seja na sociedade, seja na vizinhança, seja no WhatsApp da família, o negócio estava intenso, né? Inclusive, como eu escrevo no texto, com várias das nossas ações inócuas em se tratando de tentar resolver algumas problemáticas, né? O que significa o quê? A gente fazia e chegava a lugar algum. Essa também é uma das possibilidades de um Marte em mau aspecto com Netuno. A gente tenta fazer, tenta remediar, tenta resolver, tenta contornar, tenta dar uma outra solução, mas está ali Netuno empacando o processo, dificultando, iludindo, atrasando, distorcendo. Então é um período difícil, sim. No segundo ato desse momento, a gente teve Marte retrogradando. Quando Marte volta para trás, né?
Nesse período ele encontra de novo com Netuno, faz uma tensão novamente, e isso aconteceu entre aproximadamente os dias 15 e 22 de novembro. O que rolou nesse período, moçada? Foi bem no comecinho da Copa do Catar. É muito interessante imaginar, e eu comentei muito sobre isso na época, que a gente estava tendo uma Copa do Mundo num péssimo momento, com Marte, que é o deus dos atletas, dos guerreiros, em retrogradação. E ainda em aspecto difícil, com Netuno fala sério. É claro que o negócio ia azedar em alguma medida, né? Então, no começo da Copa do Catar, durante toda a Copa do Catar, mas algumas semanas antes, meses antes, bem no comecinho, na estreia da Copa, o negócio gerou um bafafá, muita notícia sobre a Copa do Catar. Como eu escrevo no texto, inclusive sobre polêmicas e confusões, especialmente em se tratando de questões ligadas a direitos humanos, misoginia e homofobia, e também aquelas questões relacionadas à morte dos operários estrangeiros que foram os responsáveis pela construção dos ginásios, né, dos estádios, além da proibição de bebidas e celebrações. Tudo isso tem a ver com Netuno, que de alguma maneira também nos remete à mitologia de Baco, o deus da exaltação, né, que tanto se diverte, e Baco ali ficou, né, coitado. Bom, o que a gente pode imaginar nesse terceiro ato? A gente pode imaginar alguma coisa. Olha que bonita astrologia! A astrologia nos fala de ciclos que acontecem novamente, portanto podem vir com toda a sua carga simbólica e arquetípica novamente, né? Adentrando as nossas vidas. Isso em nível público e em nível privado. Hoje eu tô cheia de gracinha engraçadinha. Deve ser por causa disso. Bom, vamos lá. Terceiro ato. Tente se lembrar o que acontecia na sua vida pessoal neste período, mais ou menos nesse período. Por quê? Mais ou menos nesse período. Por quê? Porque pode acontecer de novo. A gente vai ter o terceiro ato agora, entre os dias 7 e 17. Entretanto, entre os dias 12 e 17 é o momento mais intenso desse último duelo entre Marte e Netuno, ok? Aí eu escrevo, inclusive, como o fechamento de um ciclo de maus entendidos, mentiras, desencontros e divergências. Mas será que vai ser mais um ciclo de fechamento dessas questões? Ou vai ser um terceiro ciclo com as mesmas problemáticas? Porque como os dois estão atrapalhados, o Deus da ação e esse Deus que tudo confunde e distorce, a gente não deve resolver as coisas no terceiro ato, a gente deve viver apenas um terceiro ato de confusões, né? Como eu escrevo no texto, embora eu realmente acredite que neste terceiro ato, Marte versus Netuno não virão para esclarecer nada, vão vir muito mais para bagunçar o coreto e atrapalhar o meio de campo. Carinhoso, semana que vem tem mais. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.